Olá, você que está acompanhando a programação do nosso portal Fala Litoral. Está começando o Sem Restrições, programa que de vez em quando entra na grade de programação do nosso portal Fala Litoral quando tem um assunto de interesse da nossa coletividade. E hoje o assunto é para falar sobre pré-candidatura à Assembleia Legislativa, não, à Câmara dos Deputados Federais, com a Jane Steffen, ela que já foi 3 vezes vereadora na cidade de Camboriú e que também já foi candidata a prefeita do município e que agora coloca o seu nome como pré-candidata. Ela vai dar mais detalhes agora e vamos conversar um pouquinho para saber o que ela pretende trazer, inclusive, para a nossa região, caso saia da condição de pré-candidata, passe a ser candidata e venha se eleger. Jane, obrigado. Eu vou te chamar de Jane Steffen, não de Intizicado hoje aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem, Lacerda, e muito obrigada, pelo espaço, porque é sempre bom poder usar um meio de comunicação tão importante para as pessoas estarem nos conhecendo um pouco melhor. E principalmente para falar dessa pré-candidatura, onde eu coloco meu nome à disposição justamente para defender a política que a gente acredita. Verdade. O partido que você está... União Brasil. União Brasil. Sai candidata a princípio por nossa região, mas evidentemente com o objetivo de defender os interesses do Estado de Santa Catarina, né, Jane? Claro, eu acredito que o Congresso precisa passar por uma mudança. A gente, todo mundo acho que acompanha e sabe que precisa. Por isso que eu resolvi colocar, até porque eu não tenho medo, Não tenho medo de vagabundo, sou de fiscalizar, tenho um histórico já nesse sentido. Eu acho que a política precisa mudar no Brasil de uma forma geral. E a gente só consegue isso mudando as peças que realmente não nos favorecem em nada. É comum, muitas vezes, o eleitor, de modo geral, ele imagina que trocando o presidente da República ou mantendo o presidente da República, ele muda a história do país. E, na realidade, o presidente é um belo de um refém, né, Jane? Exatamente. Se não tiver as peças que favorecem para fazer um bom mandato, não... Agora, você já viveu essa experiência como vereadora? Dentro desse contexto, o que você levaria da sua atuação enquanto vereadora para Brasília, vamos dizer assim, caso você saia dessa condição de pré-candidata? Eu coloquei meu nome à disposição justamente para ir para Brasília, porque é lá onde as leis e as coisas acontecem, é onde a fiscalização tem que ser mais severa. Não só a questão de ajudar o executivo, porque a gente tem que favorecer sempre o país, independente de sigla partidária, você tem que defender o direito do cidadão, sempre. E a questão de fiscalizadora, onde eu faço um papel muito sério nesse sentido, eu sempre entendi que os poderes eles têm que ser harmônicos, mas independentes. O legislativo não pode ser mandado pelo executivo. E vice-versa também, o legislativo não pode usar do seu poder para deixar o executivo como refém. O que a gente vê isso acontecer. Na verdade, a realidade do Brasil hoje é essa, né, Jane? E não deveria, porque a nossa responsabilidade tem que ser com nossa cidade, estado, país. Nós temos que honrar, com quem nos dá a oportunidade de estar lá. E eu sempre me coloquei na qualidade de funcionária. Eu acho que a partir do momento que as pessoas, a partir de eleita, se coloquem na cabeça que nós somos um funcionário, um servidor público, e nós temos responsabilidade com o dinheiro público e com tudo que a gente faz enquanto servidor, eu acredito que a coisa começa a mudar. A maioria das pessoas, a gente vê entrando na política, dizem que as pessoas entram com uma boa intenção, mas que a política corrompe e mude. Eu não acredito nisso. Eu acho que a pessoa já é corrupta e ela só tem uma oportunidade de ampliar essa corrupção. De ampliar a corrupção. Eu não acredito que ninguém muda. Porque você tem uma essência. Desde criança você tem uma essência. Você nasceu já para ser diferente ou você nasceu para entrar naquela que eu digo que já virou uma cultura no país. Parece que a corrupção no nosso país virou uma questão cultural e isso a gente não pode admitir. Quando se discute a possibilidade de você trazer de volta, discute-se a possibilidade de você trazer de volta, e aqui não cabe nenhum julgamento, porque nós temos hoje 4 pré-candidatos à presidência da República. Quando se discute a possibilidade de trazer alguém
que foi condenado em várias instâncias e que por um mero detalhe jurídico deixou de estar preso e teve seu processo cancelado, né, se traz ele para uma disputa novamente e com grande chance de ser eleito, você começa a acreditar dentro esse conceito, ele é muito mais forte. Você começa a entender que o povo brasileiro ainda entende que qualquer um pode ser presidente, que a corrupção é um mero detalhe dentro desse contexto, desde que faça... roubou, mas fez. Adhemar de Barros, essa história é antiga, né? Em São Paulo começou essa história do roubo, Adhemar de Barros roubou, mas fez, né? Então era uma cultura que se instaurou no país, infelizmente. Eu acho que o eleitor ele tem que começar a pensar diferente, pensar que ele pode e deve apostar naquelas pessoas que muitas vezes, dentro de um contexto desse bate-papo político, esse não vai chegar porque... E não é por aí, né? Eu acho que está na hora de mudar isso, não tem chance. Eu vivi isso e vivo. Vive, né? Quando eu coloquei meu nome à disposição, algumas pessoas... Poxa, mas você colocou logo seu nome à disposição como pré-candidata a deputada federal? Sim, porque eu acredito que é em Brasília que as coisas têm que mudar. Sim. É lá que as nossas leis precisam mudar. Você vê, um político, isso que você estava falando agora, um político ele é condenado, julgado. O que acontece? Ele não devolve, a gente não vê ele devolvendo o dinheiro que foi usurpado dos cofres públicos para a sociedade. Eu não vejo os políticos devolverem. É claro que em alguns casos que a gente viu de apreensão, é outra história. Mas, em sua maioria, não. E o que acontece? Ele fica inelegível por 8 anos. Ou seja, ele pode cometer um delito, ele pode cometer um crime, né, contra a sociedade, contra o seu Estado, e ele pode... após 8 anos, voltar como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a partir do momento que isso acontece com o político, ele tinha que perder para sempre os direitos políticos. Concordo com você. As nossas leis precisam mudar urgentemente. Sabe? E aí tem que ter um Congresso disposto a fazer isso. Disposto a fazer isso. Porque se a gente continuar dando murro em ponta de faca... o Brasil não vai mudar. Porque lá a legislação é em causa própria, né? Exatamente. Eles começam a se autodefender, esse é o grande problema. As pessoas não entendem que quando você vê um político que tem muito amor pelo dinheiro, e isso muitas vezes é nítido, é claro, muito amor pelo dinheiro ou pelo poder, porque uma coisa puxa a outra, é perigoso. Pois eu acho que o que as pessoas têm que entender é que quando ela vota no político, ele não é deputado, ele não é presidente, ele não é prefeito, ele está prefeito, ele está ocupando uma função pública por um período. Que pode perder a qualquer momento. Pode perder a qualquer momento. Então, botar o pé na jaca. Eu sou o deputado. Não, você não sou. Eu estou deputado por um mandato, um período legislativo. Acabou esse período, cabe ao povo decidir em continuar ou não. Então ele não é uma profissão que ele conquistou, que ele foi lá, se profissionalizou, aprendeu a fazer aquilo. Não. O político, qualquer um pode ser ter um cargo público desde que o povo vote. Sim, por isso que também muitos se perpetuam na política. Porque quem escolhe, quem deixa com que isso aconteça, somos nós mesmos. Porque é fácil. Como é que você vai disputar uma eleição? Quem está entrando, quem está querendo entrar, colocando o nome à disposição agora, vai bater de frente com quem já está. Sim. Primeiro que a pessoa já tem muito mais ferramentas nas mãos, já sai com uma vantagem gigantesca na frente dessas pessoas. Até porque a gente sabe aquela velha política de chegar com uma linha de dinheiro em todos os municípios. Já deu para ver isso, né? Isso funciona. E acarinhar e fazer um agrado. E daí você tem os formadores de opinião, que são na maioria das vezes lideranças, levando a população como um gado. Sim. A população é atraída, ela é levada por aquela... Aí eles vêm. Eu não sei aí muita gente ainda tem aquela coisa do eu não quero perder meu voto. Eu acho que ela não é atraída, eu acho que já faz parte da cultura um pouco de ser manipulado? Do brasileiro, né? Eu me volto sempre no tempo quando eu lembro um plebiscito que teve para saber o que o brasileiro... Parlamento, presidencialismo ou monarquia. Monarquia ficou em segundo, ou seja, o brasileiro dá a impressão que ele precisa ter um dono. Então ele se sujeita muitas vezes à submissão política. O brasileiro ele não acredita, por exemplo,
Nós estamos vivendo um momento na Argentina em que você vê a população ir para a rua, o pau pega e vão discutir, querem tirar... Raramente você vê ações como essa. Não estou querendo que o povo vá para a rua quebrar tudo, não. Mas não vê nenhuma ação mais efetiva por parte do povo brasileiro. Quando a gente vai para a rua, acomodado. Vai com a camisa do Brasil, vai para fazer festa, vai para tirar foto, para fazer selfie. O brasileiro é acomodado. A maioria das pessoas dizem, não fala de política comigo, eu não quero discutir política. Perfeito. Deixa que outras pessoas, então, discutam por você. Sim, exatamente. Porque, infelizmente, todo mundo depende. Sim. E se você... deixa passar o teu direito de escolha, deixa que outras pessoas escolham por você, você está se submetendo a ser mal representado, a ter um péssimo representante. O termo "eu não gosto de política" ele é tão errado, porque você já nasce fazendo política, né, gente? Quando você sai lá da barriga da tua mãe, a primeira coisa que você faz é política. Você começa a chorar com o objetivo de ter um benefício. De ter alguma coisa. De fazer com que algo aconteça. Eu preciso dizer que eu quero mamar. Exato, eu preciso dizer que eu quero mamar. Então eu preciso... A política está no sangue. Estou com fome, estou com frio. Estou com frio. Eu me devolvo lá para aquele lugarzinho. Quero e o voltar. Brasileiro, na questão de política, parece que ele não quer sair lá do útero da mãe. Ele quer ficar na barriga da mãe. Isso. Eu acho que você usou o termo correto. Protegido. Exatamente isso. Ele não quer nascer. Não quer nascer. Porque... E eu acho que está na hora, né, gente? Eu acho que já como é que muda isso, da hora. Como é que muda? Nós temos que mudar isso. Uhum. A política tem que começar a ser discutida dentro das escolas. E isso não tem que se perdeu isso. Sim. Porque a partir do momento que eu começar a prestar atenção nas decisões em quem está na política, que eu começar a tirar a venda dos olhos, eu vou ver uma diferença. Porque enquanto eu estiver dormindo, enquanto eu estiver sentada no sofá, como eu disse antes, quem disse, ai, coitada, tá louca, não tem chance. Primeiro que não tem chance quem não coloca o nome à disposição. Com certeza. Se você não for candidato, você não vai ter chance nenhuma. Segundo, que uma mulher disposta a entrar na política, a discutir a sociedade, a fazer a diferença, ela não é coitada. Porque para estar na política tem que ter coragem. E não é todo mundo que tem essa coragem, não. Tem muito marmanjo que, às vezes, fica tirando onda. Ah, coitada, tadinha dela. Pois é. Como candidata a prefeita. A gente vê ali, quando eu fui candidata a prefeita... Conta um pouquinho dessa história aí, até para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam e conheçam um pouquinho mais da gente. Tem muita gente que está nos acompanhando, no estado de Santa Catarina, por exemplo, que não tem ideia desse comportamento político da Jane. Quem já te viu apresentando o Intisicada aqui também na nossa emissora, são duas... É como se fosse um personagem, a Jane. A Jane tem esse comportamento, mas na política tem um diferencial. Na política eu sou odiada pelos políticos. Pois é. Essa que é a verdade. Eu não sou muito amada. Foram 3 mandatos de vereadora. Por político que não gosta da coisa certa, eu sou o cão chupando manga. Sim. Tanto é que eu fiz muita inimizade. A política é para a gente ter só adversário. Sim. Eu acabei conquistando alguns inimigos. Eu recebi ameaça de morte. Eu fiz uma denúncia, inclusive, que originou a Operação Terra Prometida. Uhum. Em Camboriú. Que acabou detendo algumas pessoas, agentes políticos, Sim. né? Inclusive, na época, quando eu comecei a fazer denúncia, que eu me tornei oposição, eu fiz oposição ao meu partido. Porque o que eu entendo? Nós precisamos de uma sigla para disputar uma eleição. Mas a gente não pode, em nome dessa sigla, passar por cima do direito da população. Sim. Nós não podemos dizer amém para tudo que a sigla decide. A gente tem que ter o nosso direito, né? De independência. De independência, Sim. porque eu tenho o dever de fiscalizar. E se eu vejo a coisa errada na sigla a qual eu faço parte, eu não posso ser omissa. Porque eu acabo perdendo a identidade de quem eu me predispus a ser, que é uma política fora do conceito normal do que a gente vê, porque eu não aceito a velha política. Quando a gente fala, mas a velha política, a gente tem que esquecer dos políticos tradicionais, não, porque tem muita gente boa. Não tenha dúvida disso. Ainda na política. A gente Claro. não precisa ter novos nomes. A gente precisa de uma nova cara na política. E isso só começa a partir do eleitor.
Nós, enquanto cidadão, podemos fazer a diferença e a gente não faz. Então, quando você vê alguém com coragem de colocar o nome à disposição, de disputar uma eleição, porque para uma mulher já é muito mais difícil, porque, por exemplo, eu sou mãe, eu sou filha, eu tenho um irmão especial. A minha história do dia a dia, até eu poder ir para a rua fazer política, eu tenho que virar o mundo de ponta cabeça. Então, não venha me dizer que é igual um homem que vai acordar de manhã, vai tomar um banho e vai para a rua fazer política, porque não é. Porque eu preciso planejar todo o meu dia para poder estar na rua tentando disputar de igual para igual com um homem. Sim. E a gente vê muita mulher sendo usada. E eu tenho pena quando alguém faz o convite para uma mulher disputar pensando que vai usar ela, porque ali pode estar sendo criado um monstro do bem. Que bom. Do bem. Sim. Porque uma dessas mulheres pode ter a chance de chegar no poder e provar que ela tem muito mais capacidade de qualquer outro homem. Você encontra muito preconceito? Muito. Por parte de nós mulheres mesmo. É verdade. Nós somos a maioria, tanto é que isso acontece porque nós somos a maioria em população, em eleitorado, e nós somos a minoria em representatividade. Pois é, e essas cotas que você vê que tem que ter, atingir um número, como é que você entende isso? Olha, é muito difícil. Discriminatório isso, na tua opinião? Assim, porque o que eu entendo que deveria ser o normal. Quando você fala em democracia, que é a escolha do povo, por que não entra os mais votados? Eu tenho 15 vagas na Câmara de Vereadores, certo? Por que não entra os 15 mais votados? Isso ali a escolha da população. Exato. Essa coisa de legenda, de partido, de ter tanta vaga para tantos partidos, isso tinha que diminuir um pouco dos partidos também, né? Sim. A gente sabe que isso precisa. E também tinha que respeitar, eu acho que respeitar a democracia e respeitar o voto popular. Sim. Se a população, em sua total maioria, escolheu por votar de 1 ao 15, né? No caso, vou citar um exemplo, Camboriú, 15 vereadores. Por que não são os 15 mais votados? Mas isso depende de quem fazer essa mudança? Em Brasília? Em Brasília, por isso que eu falo. Mas há interesse em fazer essa mudança? Claro que não. Pois é. E aí, como é que você chega, você indo para Brasília, vamos partir desse princípio, como é que você vai defender uma bandeira, você, Jane, de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Santa Catarina, defender essa bandeira dentro de um congresso com quase 600 deputados que, a sua grande maioria, os interesses são diferentes. Falando. Você tem que expor o que acontece em Brasília. Porque o brasileiro, ele paga... Não tem medo. Um salário absurdo. Não, eu acho que a minha coragem sempre superou o medo. E se a minha coragem não superar o meu medo, não é que eu não tenha medo. Lá o bagulho é doido, como diria o Mas em Camboriú eu passei por perrengues e eu não tive medo. Se aqui tu passou por perrengue, tu imagina em Brasília. Meu pai costuma dizer, filha, sai, pelo amor de Deus, você é correta demais para estar na política. Se você for para Brasília, eles vão mandar te matar. Lá não é brincadeira. Meu pai sempre fala isso. Filha, você não tem o perfil, eles vão mandar te matar. Eu não tenho medo. Porque, como eu digo, política séria não é para covarde. Se você for covarde, for medroso, não entra. Porque você vai ser só mais um. Pois é. E tu acha que você... A mídia, a gente percebe que a mídia, de um modo geral, e aí eu falo a grande mídia... Pois é, e ela não dá espaço para esse tipo de coragem. Tanto é que muita gente, nem no meu município, sabe que a denúncia da Operação Terra Prometida foi minha. Pois é. Que eu tive que abrir mão da minha licença maternidade porque eu sabia que o plano diretor de Camboriú ia passar pela Câmara e que eu ia brigar contra... O teu partido. O meu partido e contra pessoas que eu sabia que estavam ali. Poderosa, vamos dizer assim. E a concessão da água foi outra coisa que eu briguei. Eu briguei com todas as forças que eu tinha naquele momento e quase que sozinha, na época, contra essa concessão, porque eu acreditava que o município tinha uma outra maneira de tratar a coisa. Nós somos mãe e filha, tem que parar com essa briga também de... Balneário e Camboriú. Porque nós somos mãe e filha. Sim. E muita coisa a gente vai resolver se trabalhar junto. Cidades limítrofes e que muitas vezes se confunde, inclusive, a própria população. Você não sabe quem é de Camboriú e Balneário. Quando você vai em Brasília pedir recurso, e eu, apesar de ser oposição, eu nunca deixei de trazer recurso para o meu município, e quando você vai para lá com pires na mão, até nisso eu sou um pouco indelicada às vezes, porque eu entrava nos gabinetes... na nossa bancada catarinense, tanto no Senado quanto no Congresso, né? No Congresso, na Câmara dos Deputados e falando com o Senado,
eles entendem que a gente está lá pedindo favor e eu não estou pedindo favor. E não é favor. Não é favor. O dinheiro é nosso. Eu só queria uma fatia do que é nosso direito para a minha cidade. E quando a gente chegava a Camboriú, Camboriú não precisa de dinheiro, Camboriú é rica. Camboriú é rica. Eu adoro passar as férias na tua cidade. Vai para Camboriú passar férias, vai lá. Vai para os macacos. Eu já dizia. Vai para Monte Alegre passar férias em Monte Alegre. Teuzinho no Monte Alegre. Eu dizia, eu acho que a pessoa, você não sabe do que você está falando, não conhece a minha cidade. Eu sou da mãe pobre. Pois é. A mãe belíssima. Porque Camboriú é belíssima, mas a mãe é pobre. Mas assim, por isso que a gente fala, você vai defender a tua região, é óbvio que a nossa região precisa de um representante até para trazer recurso e tudo, mas a gente pensa em defender o nosso país. Pois é, Jane, eu te pergunto... Eu seria uma representante do Estado de Santa Catarina, claro, evidentemente. Uma representante da nossa região. Com interesse de trazer mas eu acho que mas o Brasil eu sou sem filtro. Eu sou sem filtro. E o que você levaria para lá em termos de propostas, caso você saia da qualidade de pré-candidata para candidata e se eleja? Olha, quais seriam as suas bandeiras prioritárias dentro desse Primeiro, eu estava falando, o salário dos nossos políticos, senadores, deputados e todos os benefícios. Primeiro, a gente pode economizar dinheiro público cortando a maioria desses benefícios. Como é que você vai pensar numa tabela do SUS se nós pagamos o auxílio saúde para todos esses políticos e para todos os familiares deles? Como é que eles vão entender o que o brasileiro passa no SUS por conta, às vezes, até da atualização de uma tabela, se eu não dependo do SUS? Eu tenho que sentir na pele, né? Para saber que o fogo queima, eu preciso encostar nele. Certo? Eu acho que é assim. Aí você paga auxílio paletó. Poxa, se eu ganhar 33 mil reais e não puder comprar minha roupa, não tiver condições de comprar minha roupa para ir para uma sessão, aí eu tô morta, né? Pode abandonar. Sim. Aí se eu não tiver dinheiro com 33 mil reais de salário, que é mais ou menos isso que está ganhando, estou chutando, de pagar o meu plano de saúde, abandona. Porque a maioria dos brasileiros não ganha... Não consegue pagar o ônibus para ir no pronto atendimento, muitas vezes. Você acha justo? Não, eu não acho justo, nunca achei essas mordomias. Né? Até porque quando você faz um comparativo com países desenvolvidos, e na Europa alguns, você vê os legisladores, os políticos lá, vivendo em condições que sem essas regalias que só no Brasil. Não dá para entender que um país que não tem essa grandeza toda de desenvolvimento, né? E as pessoas se aproveitam onde mais. Onde se tem muita gente passando fome. Pois é. Porque não vê quem não quer. Porque, graças a Deus, essa não é uma realidade tão forte aqui do nosso estado. Não é. Né? Mas nós sabemos que tem muita gente no país passando fome. Nós sabemos quantas pessoas estão morrendo em fila de hospitais porque nós não temos quem nos defenda. Quem acorde, infelizmente. E aí essas pessoas estão usando o nosso dinheiro, o auxílio Fusarca. Vou falar bem a verdade. Que não tem esse nome, não existe esse nome. Mas que a gente sabe o tanto que fazem festa com o dinheiro público. Com o nosso dinheiro. Se você tiver uma pessoa expondo isso, por que as pessoas não discutem isso? Porque não sabem. A maioria da população não sabe o que acontece em Brasília. Não sabe no que o dinheiro A tua ideia é ir para lá e, sendo eleita, mostrar isso com clareza? Ser uma grande fiscal, mostrar isso com clareza, tudo o que acontece e lutar também. Usando as redes sociais, porque através das grandes mídias vai ser difícil. Através da grande mídia vai ser difícil, porque justamente isso. Quando aconteceu a situação das prisões no município de Camboriú por conta da denúncia da Terra Prometida, os jornais locais não me chamaram para conversar. Eu fui entrevistada pela NSC, pelo Diário Catarinense, jornal O Estado, mas jornal local, pouquíssimo. Eu acredito que o jornal Expresso fez uma notinha ali, e também muito tímida, até porque a denúncia acabou, foram detidos empresários fortes da cidade, políticos que me odeiam hoje com todas as forças, porque tiveram que gastar um absurdo com advogado. Só que, se não tivesse sido essa denúncia, eles teriam passado o Natal mais gordo da vida deles. Eles estavam comemorando,
quando aconteceu a primeira votação do plano diretor, antes da juíza cancelar a sessão extraordinária que foi para a segunda votação, eles teriam botado muito dinheirinho no bolso. Sim, imagino. E a raiva é porque, além disso, ainda dei prejuízo, né? Sim. Mas eu nunca deixei de avisar. E todo mundo hoje, as pessoas dizem que todos os políticos de Camboriú têm dificuldade em sentar comigo. Alguns políticos de Camboriú têm dificuldade em sentar comigo. Por quê? Se eu só quero o que é certo. Eu quero um país melhor. Eu quero um Estado melhor. Eu quero que a política mude. Eu quero que as nossas leis mudem, porque não tem cabimento o que acontece no país. Por exemplo, se eu sou um bandido, um ladrão, e você é um pai de família, e eu te mato, isso, quem quiser gostar do que eu estou falando, gosta. Quem não quiser, paciência, é o que eu penso. Eu te mato. A minha família vai receber o auxílio reclusão. E a tua família, que é a vítima, recebe o quê? Do Estado. Recebe uma banana. Eu luto pela inclusão. Aí a gente vê tanto político aposentado ali com um absurdo. Eu tenho um irmão especial com paralisia cerebral, tenho um sobrinho de 4 aninhos com paralisia cerebral severa e tenho um sobrinho com autismo em grau severo. Quando se fala em inclusão, a gente só vê no papel, porque a inclusão não sai do papel, não existe. E sabe por que as pessoas não lutam por isso? Porque elas não sentem. Quem tem um filho, um sobrinho, alguém da família, entende o que eu estou falando. Eu tenho isso desde criança, eu sofro com isso. O meu irmão não recebe 1 centavo do Estado. O meu irmão não é aposentado. E porque não tem uma lei que diga que ele merece aposentadoria, porque ele nunca contribuiu. Pois é, mas como é que ele vai contribuir? Por causa de um dedo, um cara ganha dinheiro a vida inteira, né? Perder um dedo. Esse é o nosso país, é isso que tem que mudar. É isso que tem que mudar. Os valores no Brasil estão invertidos, completamente invertidos. E só que eu não vejo essa mudança acontecer porque eu não acredito na mudança que o Congresso... Infelizmente, eu ainda não acredito que o Congresso vai passar pela mudança que precisa. Não, eu também acho que ainda não. Porque quem tem poder tem dinheiro. Quem tem dinheiro se perpetua no poder. É um ciclo vicioso. Por culpa nossa, de quem pode fazer a diferença. E você se percebe isso quando o povo se acostuma a ser auxiliado. Né? Quando você tem as pessoas, elas se sentem privilegiadas por ganhar do governo. Eu lembro uma ocasião, teve um político, não vou citar o nome dele aqui, também nacionalmente, aí, que ele foi para o Nordeste, que era a terra onde ele se fartava, e ele foi para lá e numa dessas, não sei se foi Fortaleza ou em Maceió, que tem aquelas favelas que dentro do mangue, né? E ele foi para lá e fazendo um comício lá tal, e falando das coisas que ele ia trazer de benefício. Teve uma senhora que pediu para falar com ele, deixou, né? Alguém chegou e filmou isso. E ela falou assim, eu não quero que o senhor me dê o peixe. Eu quero que o senhor me ensine a pescar. Me ajuda, me dê um trabalho, o resto eu me viro. Eu só quero ter condições de conseguir o meu sustento. Eu não quero ficar ganhando a vida inteira. Eu ganho do governo porque eu não tenho o que fazer, mas me dê a oportunidade de trabalhar. O povo brasileiro, infelizmente, né, falta muitas vezes oportunidades. O povo brasileiro é um povo do bem, o brasileiro é trabalhador, solidário, acima de tudo. Mas muito solidário. O que acontece é que os políticos acabam se beneficiando desse contexto e ajeitando as caridades. O povo se acomoda, porque a vida inteira foi assim, desde a época que chegou Cabral aqui, sempre foi assim. Mas é que a gente fala em comodismo, de que a nossa região falar sobre isso é muito fácil. Só que a gente vê o que acontece no Brasil, e principalmente durante a pandemia. Por isso que o povo ainda aceita os benefícios, que não tem o que fazer. Chefe de família, em uma fila das 2 horas da manhã até as 8 da manhã, para receber uma doação e ter que escolher, com o filho no colo, se ela queria um pacote de macarrão. Eu não sei se as pessoas sabem disso. Ela tinha que escolher entre um pacote de bolacha ou um pacote de macarrão. Essa é a realidade, infelizmente, de muitos brasileiros. Não tenho dúvida. E quando você fala em passar fome... Aí você vê os nossos políticos ganhando absurdos. Sim, exato. Aí é que tá. Mas aí as pessoas se sujeitam a isso. Onde que eu estou querendo chegar? As pessoas se sujeitam a isso em função dessa necessidade. Por quê? Porque falta oportunidades. Falta oportunidade. E esses políticos não querem dar oportunidade. Não, mas claro que não. Porque eles querem manter a população refém. É mais fácil o assistencialismo. É mais fácil de comprar o voto. Mais de controlar.
assistencialismo é exatamente isso. A educação, por que não se investe na educação do país quando tem que investir? Quanto mais cultura você dá a um povo, ele vai entender do mecanismo, como é que funciona, e aí vai ser difícil permanecer os que manipulam tudo isso. E assim, um erro do brasileiro, às vezes, é idolatrar político. Exatamente. Quando Concordo se idolatra 100% com você. um político, porque você tem que adorar a Deus. Sim. O político você tem que tratar como seu funcionário. E é funcionário. Respeito. E você tem que tratar respeito como pela tal. função que ele exerce, mas ele trabalha para você. Eu acho que o amor e o respeito... o nosso país, infelizmente, ainda é um país muito preconceituoso. Sim. O amor e o respeito. Se existir o primeiro mandamento que é amar o teu próximo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, a gente não cometeria metade desses crimes que a gente comete contra a nossa sociedade. Quanto o nosso irmão, quanto o próximo, enfim. Você não precisa mudar nada. Você quer resolver o problema do mundo? Pega os 10 mandamentos, vira a Constituição, acabou. Acabou. Para que mais do que isso? Diga para mim. Mas a maioria das pessoas discursam, falam, mas não vivem. Exatamente. Aí falar sobre a palavra é fácil, né? Falar sobre as coisas que tem mais agir viver. É diferente. A tratar o teu próximo com respeito, independente das escolhas dele. Você tem a mesma... Até falando de política. Sim. Pô, eu tenho que respeitar a opinião do outro. Sim. Mesmo sabendo, às vezes, eu não concordo. Eu não acho errado, mas eu tenho que respeitar. Mas chamam isso de democracia. Esse é o conceito. Isso é democracia. Esse é o conceito de respeitar o direito da pessoa. Divergir de você. Divergir de você. Sem ter esse ódio, essa coisa escancarada, essa briga. Por quê? Os políticos estão lá sendo protegidos. Quem fica sem proteção, sem amigo, sem parente, às vezes sem um familiar, por conta de uma discussão que não deveria acontecer, porque a gente pode discutir a política, mas a gente tem que respeitar. Eugênio, eu quero só voltar no Vlad, depois me passa o tempo aí, não sei como é que tá. Estamos indo para o final? Já está em 30 já? Então a gente tem que acabar. Eugênio, eu quero voltar quando você falou passar fome. Né? É bom a gente deixar claro, existe uma parte da população e de fato tem gente passando fome. Passar fome, o conceito de passar fome é você não comer nada durante o dia. Tem gente assim. Isso, e tem gente assim. Mas que me dói, me preocupa. Exatamente. Tem gente assim. Agora, grande parte desses números que são apresentados aí, inclusive usando isso politicamente, são pessoas com insuficiência alimentar, que não conseguem se alimentar dentro daquilo que se consideraria o básico. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Bom, Jane, estamos chegando ao final desse nosso Sem Restrições. O papo está legal aqui, na qualidade de pré-candidata, concorrendo uma vaga na nossa Câmara Federal, lá em Brasília, por Santa Catarina e por nossa região. Queria que você deixasse um recado final para quem está nos acompanhando. Bom, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, né, e de todos que acompanham o portal, que acompanham esse meio de comunicação, e dizer que a única coisa que eu peço é que as pessoas, os brasileiros, acordem, que os brasileiros prestem muita atenção, porque o direito do voto tem que ser exercido com inteligência. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Se quiser mudar a história do país, essa mudança está em nossas mãos. A gente pode. Toda pessoa pode. E se você não tem coragem, não tem disposição de colocar teu nome à disposição como pré-candidato, mas você pode fazer a diferença através do voto. Você pode fazer a diferença influenciando outras pessoas. Não deixe de acreditar, porque, felizmente, ainda existem muitas pessoas boas, pessoas com vontade de fazer a diferença, de estar brigando por você e te representando da melhor maneira possível. Não deixe de acreditar na política. Faça política todos os dias, porque você pode, mesmo não sendo um agente político, mas com responsabilidade, com seriedade. Não jogue o voto fora, não desperdice. E pense, analise a história do candidato. Analise a história antes de você votar para governo, para Senado, porque serão 5 votos. Deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Essas pessoas vão comandar a nossa vida, essas pessoas vão decidir por nós. E por pelo menos 4 anos. 4 anos. Depois não adianta chorar. Não, aí não. A gente não pode mais aceitar a corrupção, a gente não pode mais aceitar que brinquem com a nossa vida e principalmente com o nosso dinheiro. Essas pessoas estão lá usando o nosso dinheiro, com certeza, decidindo por nós. Jane, um abraço, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço.
E se vier a ser candidata, sucesso para você, caso saia da qualidade de pré-candidata para candidata. Um grande abraço, tem que valeu. Esperar aí a tem convenção. que esperar a convenção, ainda tem um caminho ainda pela frente. O bate-papo aqui é um papo com pré-candidato, como eu já fiz com outros também, durante esse decorrer aí da vida aí. Sucesso para o nosso país, é isso que eu aí, desejo. É o que nós esperamos, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo Sem Restrições. Valeu!